bem? Você lembra de mim? Natasha, arquiteta, especializada em gerenciamento de obras, mas pode me chamar de solução dos problemas da sua obra. Então vamos lá. Como eu falei com vocês no outro vídeo, a gente vai estar falando um pouquinho para resolver os problemas da sua obra. Então eu vou estar direcionando vocês de uma forma um pouquinho mais profissional, para vocês tocarem melhor, tá bom? Hoje a gente vai falar de planejamento, como começa a sua obra. Então antes de você, do pedreiro ir lá, dele começar a quebrar qualquer tipo de obra, um banheiro, uma obra grande, uma construção feita do zero, tudo, existe uma coisa chamada planejamento. O que é o planejamento? Ah, Natasha, eu não sei fazer planejamento, eu sou médico, eu sou lojista, eu sou... Não importa, você já faz um planejamento na sua casa. Quando você recebe seu salário, você tem que pagar. Então, a mesma coisa acontece com a obra. Tinha até deixado separado aqui umas coisinhas pra gente ir listando, que eu não sei mais onde é que tá. Então, como que funciona? Você contratou o seu pedreiro, você já fez um planejamento com ele, você já explicou para ele o que você precisa fazer. Então, você já tem essa ideia. Vamos pegar um exemplo de um banheiro. Você vai começar a fazer, eu quero reformar o meu banheiro. Então, eu tenho um banheiro de 2 por 1,5 e quero reformar. Então, eu já sei quanto que eu vou precisar comprar de piso, quanto você vai precisar comprar de revestimento, quanto, se você vai trocar o vaso, se você vai trocar a pia, e você sabe a ordem que isso vai acontecer. Então vamos lá, a gente sabe que primeiro eu vou ter que tirar o vaso, tirar o piso ou colocar um piso sobre piso, e para isso a gente começa a pensar. Quando a gente for pegar e fazer essa lista certinho, a gente começa a pensar, bom, então primeiro vamos lá, vamos às etapas da obra. O que eu preciso? Argamassa, porque eu não vou colocar o piso sem argamassa. Então eu preciso do piso, preciso da argamassa. Ah, mas eu vou querer tirar o piso, tirar o vaso sanitário do lugar e passar para um outro. Então, para isso eu vou precisar quebrar a parede. Se eu precisar quebrar a parede, que a minha tá quase quebrada, que é casa de ferreiro espeto de pau, né? Que a gente fica raspando, tem que pintar, tem que criar vergonha na cara. Contrata um arquiteto fazer isso. E volta, quando a gente quebra, a gente precisa fechar. Então, para a gente fechar, a gente precisa de cimento, areia, água. Como não é um concreto, é só um cimento, então é só cimento e areia. E água. A gente precisa de tubulação. Então, você vai fazendo essa lista. Isso antes de você começar a obra. Quando você vai chegar para o pedreiro e vai perguntar para ele, olha, Zezinho, quais são os materiais que você vai precisar? Ele vai te passar toda a quantidade, tá? Então, assim, a gente tem um cálculo básico de argamassa, que cada saco de argamassa, tá? Não é quilo, é saco, de 25 quilos, ele rende 3 metros quadrados. Então, a gente já tem mais ou menos essa ideia, o pedreiro também tem, mas isso não é uma regra. Pode ser que o seu piso esteja muito irregular, então ele vai consumir mais. Ou às vezes é melhor, dependendo se o seu piso está muito irregular, fazer um contrapiso primeiro. Gente, contrapiso não é concreto. Então, quando você fala concreto, o que é concreto, Natasha? Eu não sei a diferença de um contrapiso, concreto. Concreto, ele precisa ter resistência. Lembra que assim, a gente tem um sonho e a gente precisa que esse sonho vire concreto, né? Que a gente põe brita. Não, brincadeira. A gente então pensa que para ser uma coisa mais forte, mais firme, a gente coloca a brita. O que é a brita? A pedra, né? Para ela dar resistência. Aí tem aços, tem outras coisas que nos próximos vídeos a gente vai conversando. Mas quando é só um contrapiso, que é um piso que vai antes do piso, um piso para regularizar, é areia e cimento. É uma massa mais fraca que a gente chama, que ela não precisa ser forte, então ela não precisa ter resistência, tá? Então, feito isso,
chamou o Zezinho, você vai fazer uma lista. Então vamos fazer a primeira coisa antes de você fazer a obra. Primeira coisa, tenho o desejo de fazer a obra. Recapitulando, tenho o desejo de fazer a obra, quero fazer no meu banheiro. O que eu vou fazer? Primeiro, chamar o Zezinho, cotar com o Zezinho. É sempre bom cotar com os dois. Sabe aquela segunda opinião? Não custa nada, mas a gente não conta isso alto, né? Que eles não gostam de saber, mas é bom. Então a gente cota com o Zezinho e com o Chiquinho, né? Então cotamos com os dois. Segunda coisa, quais materiais eu vou precisar? Como que eu vou fazer isso? Lembra, visualiza a sua obra. Como que ela vai ser? O que eu preciso? Revestimento, piso, pia, vou trocar o vaso. Então tá, para eu colocar o revestimento eu preciso pôr argamassa, então eu preciso de argamassa. Depois que eu pôr o revestimento, a gente precisa fazer o rejunte, que é aquela que a gente chama de cola, né? Que ele vai ao acabamento, que na verdade para vocês é acabamento, mas tecnicamente ele inibe muita coisa, infiltração, esse monte de coisa. Então, revestimento, e vamos colocando no papel, vai escrevendo no papel mesmo o que você precisa. Quantidade, tô na dúvida. Então, Zezinho, quanto eu compro? Zezinho, como é que eu faço? Até quando você for mesmo comprar material, nas lojas, eles já fazem essa conta para você. Mas, se você tiver dúvida, coloca nos comentários e quem sabe a sua dúvida pode ser o nosso vídeo da próxima semana, né? Bom, espero ter ajudado, foi uma coisa básica. Qualquer dúvida, coloca aqui, eu vou falando. Eu vou sempre lendo os comentários, sempre respondendo. Então, tento ajudar vocês no máximo que possível. Então, começamos a obra, vamos fazer o planejamento antes de começar a quebrar qualquer coisa, tá bom? E a gente vai pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Fica ligado, ativa seu sininho, se inscreve no canal, tá bom? E é isso aí, gente. Boa semana pra vocês. Tchau!